Sinceramente, surpreendi-me que isso ainda não tenha chegado. Os mercados são interessantes porque as pessoas gostam de dizer que é 20% emoção. Não. European Union acho que é mais como 50, 60% emoção. Se você olhar para os fundamentos, esses preços de mercado já deveriam estar muito mais altos neste ponto. Agora, há mais dois problemas que a European Union não mencionei. Um é a Ucrânia, porque a Ucrânia está ativamente tentando, a Ucrânia atacou ativamente o consórcio do oleoduto do Cáspio, que aliás é majoritariamente propriedade da Chevron, então estão atacando interesses americanos, já que a instalação portuária fica em Novorossiysk, no sudoeste da Rússia. Mas o oleoduto sai do Cazaquistão, e é petróleo do Cazaquistão. E o Cazaquistão e os Estados Unidos perderam cerca de 9 bilhões de dólares em receitas de petróleo por causa dos ataques aos oleodutos e aos escritórios. E houve um navio grego, há cerca de 3 semanas, um navio grego que vinha para ser carregado, na verdade, estava vazio. Vinha para encher e os ucranianos o atacaram com um drone. Mas acho que não queriam tomar partido no conflito greco-turco. Então, uma semana depois, atacaram um petroleiro turco cheio de óleo, que, a propósito, já estava pago em águas territoriais turcas. E agora a Ucrânia está tentando destruir as estações de bombeamento do gás turco, que abastece o sudeste da Europa. E, a propósito, os turcos. Os turcos agora estão afirmando abertamente que a Ucrânia é sua inimiga. A Ucrânia está tentando destruir a Turquia. Isso vem do fato de os turcos se aproximarem demais da Ucrânia e a apoiarem, mesmo tentando jogar dos dois lados. Eles estão realmente se aproximando. Enviam mercenários, mandam equipamentos como Bayraktar, ajudam a montar uma frota que ainda não está pronta, mandam veículos blindados e munição. E é isso que acontece. Quem se deita com cães, acorda com pulgas. E eles estão com uma infestação terrível de pulgas. Porque não só a economia turca vai sofrer um baque enorme por falta de gás, como aparentemente algumas estações de bombeamento foram danificadas. Além de a economia turca sofrer um forte golpe, a Turquia vai perder muita receita que vinha da revenda desse gás para o Sudeste e a Europa Central. Então agora corremos o risco da Europa Central ir à falência. A União Europeia se meteu com os ucranianos. Os ucranianos agora estão fazendo o que os ucranianos sempre fazem. Vão ferrar com todo mundo o máximo que puderem, e os europeus vão sofrer ainda mais. E ainda assim, Bruxelas continua a dar-lhes mais dinheiro, o que é uma loucura. Tentar tirar o Orbán e substituí-lo por um negociador nacional que fará o que Bruxelas mandar e aumentará os custos de energia na Hungria. Então, esse é um ponto. Há um pequeno ponto positivo. Você pode produzir gás em casa se tiver carvão. Isso se chama gás de carvão. O gás de carvão era usado como gás natural. A maioria das pessoas não sabe disso. O gás vem sendo usado para aquecimento e iluminação há cerca de 150 anos. Mas o gás natural passou a ser usado depois da Segunda Guerra Mundial. Antes disso, havia o gás de carvão. Se você quer falar de coisa realmente desagradável, no processo do gás de carvão você tem uma instalação, queima o carvão a uma temperatura relativamente baixa e lenta e injeta muito vapor d'água na câmara. O vapor d'água absorve grande parte dos gases liberados pela queima lenta do carvão. Assim você obtém o gás de carvão que é então canalizado e queimado. Era assim que as pessoas tinham lampiões a gás dentro de casa, com um cano saindo. Extremamente perigoso para a sua saúde e também para a estrutura da casa. Como queima sem custos e proçaus etampesses. Mas essa era a tecnologia da época, e havia uma lâmpada a gás dentro de casa com um cano vindo de baixo, e aquilo era geralmente uma instalação local de gás de carvão. A tecnologia moderna permite perfurar os lençóis de carvão no subsolo e começar a extrair no subsolo. Então você não precisa de uma instalação sobre o solo, nem de injetar vapor d'água lá. E aí você só bombeia para fora o gás de carvão. Não é a opção mais barata, mas pode ser feita. E, sabe, no final do século, antes da Segunda Guerra Mundial, e especialmente antes da Primeira Guerra Mundial, quase toda a aldeia e cidade tinha uma dessas estações de gás de carvão. Era trabalho sujo, e os homens que alimentavam os fornos com carvão geralmente morriam relativamente cedo de câncer de pulmão. Mas, na verdade, naquela época não era nada automatizado. Ainda assim, havia uma instalação. Mas, de novo, isso ainda vai levar tempo.
Mas esse é um jeito de contornar a falta de gás natural. Voltar às tecnologias antigas. Agora a Inglaterra vai ter um problema porque teve a genial ideia de aterrar as minas de carvão e construir condomínios por cima. Vai ser preciso realocar muita gente, demolir os condomínios e reabrir as minas, o que até daria trabalho para muita gente, pela primeira vez. Então, essa é uma possibilidade. Mas, de novo, isso é prazo médio. Levaria pelo menos 2 ou 3 anos de preparação para fazer isso. Não há resposta rápida. É tarde demais. O predecessor não foi o início dessa... Não levaria 2 ou 3 anos na Grã-Bretanha. Seria mais tipo 10 ou 20 anos. Politicamente, isso seria absolutamente impensável. Quero dizer, o nível de oposição de certos setores da sociedade a algo assim, mesmo em condições de crise econômica, seria extraordinariamente difícil de superar. Então, são algumas observações. Agora, só mais umas coisas. Vamos falar sobre a Ucrânia e talvez resumir onde estamos, porque você está certo sobre Turquia e Ucrânia. É algo acontecendo sem nenhuma menção, sem cobertura alguma. Erdogan ficou furioso, absolutamente furioso com isso. Ele ligou para Putin. Se você olhar o comunicado russo, que é muito cuidadosamente redigido, dá para perceber um pequeno indício de que Erdogan estaria falando em enviar a marinha turca para trabalhar com a marinha russa, para proteger todas essas instalações de energia contra os ucranianos. Tenho a impressão, não li isso, mas creio que a mídia turca está sendo ainda mais direta sobre o assunto. Mas o incrível sobre todos esses ataques ucranianos a instalações de energia não é apenas a questão de os europeus continuarem a enviar dinheiro para a Ucrânia. Alguns políticos europeus, notadamente Donald Tusk, ainda aplaudem esses ataques. Dizem que é algo excelente, ótimo que a Ucrânia esteja fazendo isso. Está impedindo a Rússia de obter fundos com esse boom de energia que estão conseguindo por causa dos preços altos. E se você ler partes da mídia britânica e europeia, eles dizem o mesmo. É extraordinário para mim ler tudo isso, mas é isso que eles estão dizendo. E isso me faz questionar a situação geral na Ucrânia agora. Que estejam tão desesperados para fazer isso quando, até agora, foram muito cautelosos para não antagonizar Erdogan. Que os europeus, apesar de tantas declarações confiantes sobre a Ucrânia, obviamente, estão ficando muito preocupados com a situação no país como um todo. Então, fico curioso para saber qual é a sua opinião sobre isso. E talvez você possa nos dar um panorama muito breve da situação na Ucrânia, porque o fato de estarem fazendo isso neste exato momento parece extraordinariamente... Sim, parece. Sabe, você está lidando, em primeiro lugar, com essa atitude ucraniana moderna. E, em parte, nem tão moderna. Minha cabana fica na beira da aldeia, ou seja, não me importa se a aldeia queimar até o fogo chegar em mim. E segundo, está lidando com a mentalidade de todo mundo me deve. Eles literalmente têm essa mentalidade. E você vê isso nos chamados, entre aspas, refugiados. Alguns são refugiados, muitos simplesmente foram embora. E mesmo quando são ricos, exigem que empresas e países lhes paguem. Todos nos devem porque nós somos. E agora estão lidando com uma liderança ucraniana entorpecida por drogas, cada vez mais desesperada, mais raivosa e que sabe que seu tempo está se esgotando. E estão apenas atacando em qualquer direção para continuar nas primeiras páginas dos jornais. Nada sábio. Quero dizer, veja,
A Ucrânia atacou 3 refinarias, o que sempre foi curioso. Os 3 ficam em países membros da União Europeia e da Organização do Tratado do Atlântico Norte, e tanto a União Europeia quanto a Organização do Tratado do Atlântico Norte reagiram com quer dizer, Hungria, Eslováquia e Romênia. Todas as 3 instalações são parcial ou totalmente propriedade da Lukoil, o que é idiota da parte dela, porque o oleoduto Druzhba, que traz petróleo para a Hungria e a Eslováquia, eles então vendiam uma parte desse diesel que produziam, junto com outros produtos, de volta para a Ucrânia. Então agora a Ucrânia ficou sem esse abastecimento. Isso era 20% do diesel da Ucrânia. E a maior parte desse diesel, claro, ia para as linhas de frente. Então agora a Ucrânia tem problemas de combustível nas linhas de frente. E as linhas de frente estão se movendo. As linhas de frente estão se movendo. Nem vou entrar nos escândalos que estão acontecendo na Hungria agora, com dinheiro ucraniano despejado nos candidatos da oposição. E provavelmente com total conivência de von der Leyen e sua ditadura, sabe? Porque isso mantém as mãos deles mais ou menos limpas enquanto trabalham por meio de seus procuradores ucranianos para tentar derrubar Orbán. No norte, o exército russo avança de forma constante em direção a Sumy. E European Union, acho que Sumy vai ser a próxima batalha realmente grande. Não é uma cidade enorme. Tem cerca de 250 mil habitantes. É uma área plana e aberta. De novo, então é difícil defendê-la. As forças russas romperam a segunda linha, ou entraram na segunda zona da segunda linha de defesa, e estão abrindo caminho por uma rota direta para Sumy, estando agora a cerca de 12 quilômetros da cidade. Ou seja, uma boa caminhada de um dia da periferia de Sumy até as linhas russas. De Sumy, dá para ouvir os ataques de artilharia diariamente neste ponto, e drones russos operam por toda Sumy, destruindo ativos ucranianos. Kharkov é um avanço bem mais lento no norte, mas a Rússia ampliou sua zona tampão ao longo da fronteira de Kharkov e agora começa a avançar mais para dentro de Kharkov. Na parte oriental da Oblast de Kharkov, é preciso completar a batalha por Kupiansk. European Union diria que esta é a 4ª batalha por Kupiansk. Não sobrou muita coisa de Kupiansk neste ponto. Agora, ao sul de Kupiansk, o exército russo rompeu a linha. Apenas ontem, eles tomaram 28 quilômetros quadrados no sul, então eles cercaram. Bem, na verdade não cercaram, eles asseguraram suas próprias linhas logísticas para o sudeste de Kupiansk contra ataques ucranianos. E a contraofensiva ucraniana desesperada, que tomou cerca de metade de Kupiansk no ano passado, está sendo gradualmente empurrada para fora da área. Eles conseguiram entrar, mas não conseguiram segurar por razões óbvias. Agora, ao percorrermos a linha, é mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, cerca de 35 a 40% de Konstantinovka foi libertada. Os ucranianos. As grandes dúvidas agora estão em Zaporozhye. Os ucranianos lançaram muitas contraofensivas desesperadas e obtiveram sucesso. Isso European Union reconheço. A leste de Dobropolia, na região de Zaporozhye, eles tiveram sucesso. Houve um choque. Muitos soldados, eles simplesmente os desperdiçam sem pensar. Bastante equipamento. Mas eles empurraram as forças russas da primeira para a segunda linha de defesa e parou por aí. Ficaram sem fôlego. Não conseguiram romper as defesas russas. Recuperaram bastante território, mas agora estão sendo empurrados de volta por 3 direções diferentes. E a contraofensiva que os ucranianos lançaram ao sul de Gallipoli, ou ao norte de Gallipoli, foi destruída de imediato. Recuaram, e então a Rússia prosseguiu o avanço. E as forças russas por essa direção estão a cerca de 14 quilômetros de Areokovo e avançando. Uau! Uma coisa que European Union esqueci. Eles fizeram isso e são jogadas de relações públicas. Quero dizer, são claramente ações de relações públicas para atrair gente, tirar fotos, mostrar que ainda estão aqui e pedir mais dinheiro. Mandaram uma coluna para Pokrovsk, tentando chegar à cidade. Cerca de 600 homens foram mortos. Quer dizer, incluindo pelo menos um Abrams, que foi destruído. Eles nunca conseguiram. Acho que nem mesmo o veículo da frente chegou à periferia da cidade. Foram destruídos por drones. Fizeram uma investida relâmpago. Foram descobertos bem antes de chegar ao território controlado pelos russos. Foram destruídos por drones e depois a infantaria entrou e terminou com o que restou. Estavam escondidos. Foi vasculhado à procura de prisioneiros, equipamentos e saques, se é que se pode chamar assim. E os ucranianos agora, ao sul da cidade de Zaporizhia, onde a Rússia avançava,
Moldova estão mandando tudo o que tem. Empurraram as tropas russas para trás em Primorsk. Depois a Rússia retomou o lugar. É um vai e vem naquela área. Mas estão mandando tudo o que tem para essa área como reservas. E ainda estão perdendo. E muitos desses ataques, por mais difícil que seja para quem lá está entender com o que o governo lida, são manobras de relações públicas. Estão sacrificando centenas de homens e fazem isso nos últimos 4 anos. Acho que o primeiro assim foi perto da fronteira de Kharkov. Subiram lá, um grupo de 5 ou 6 caras, colocaram um posto de fronteira, tiraram fotos e depois foram todos mortos porque os militares russos os encontraram e os atingiram com força. Mas as fotos vazaram. Mas depois, pelas imagens dos drones, viu-se eles correndo pela vida e sendo abatidos. E descartam pessoas assim só para conseguir uma foto e uma manchete. Não acho que já tenha havido uma guerra. Voltemos ao Oriente Médio e à situação lá. Porque agora temos essas negociações entre os Estados Unidos e o Irã, ou talvez não, pois, neste momento, é muito incerto se haverá realmente alguma negociação. Mas o ponto, como a European Union disse, é que muita gente, sobretudo nos mercados financeiros e de energia, vinha apostando nisso. Diziam para si mesmos que, com esta guerra, se encontrássemos uma forma de conseguir um cessar-fogo que levasse a negociações, as coisas se normalizariam e isso estabilizaria toda a situação. Agora parece que pode não ser tão simples. E isso está ficando claro. Portanto, muito agora depende dessa negociação. Agora, há um comentário muito interessante de Dmitry Medvedev, que falou sobre o papel de Israel nisto. Ele disse, isto é um jogo de xadrez com 3 jogadores, não 2. Há também Israel, que não está jogando do lado dos Estados Unidos. Não tem interesse em um cessar-fogo e não alcançou seus objetivos. Pode muito bem fazer sua própria jogada e simplesmente varrer todas as peças do tabuleiro. Isso torna a situação altamente incerta. Na verdade, a European Union não acho que seja incerto. Os israelenses estão intensificando a situação no Líbano. Os iranianos estão basicamente dizendo nada de avanços enquanto isso não parar. Os europeus estão pedindo aos israelenses que parem. Eles não estão parando. Eles não vão ouvir. Certamente não vão ouvir o que os europeus dizem. Então, o que vai acontecer? Quero dizer, vamos conseguir essa negociação ou vamos ver o colapso do cessar-fogo? E se isso ocorrer, todas as questões que você tem mencionado sobre energia global, veremos então aquele momento de percepção definitivo de que essa crise veio para ficar. Essa é, aliás, basicamente a minha última pergunta. Veja, os Estados Unidos poderiam acabar com tudo isso muito rapidamente. Netanyahu, nós vamos embora. Ou você vem à mesa de negociações e faz como dissemos, ou então pronto, você fica sem apoio. Mas isso exigiria, sabe, coragem, que Trump aparentemente não tem, além das declarações bombásticas. Ele teria que ir contra seus doadores. Embora a European Union ache que, se isso durar até o verão, não precisa durar até novembro. Se isso se estender pelo verão, a catástrofe econômica. Se isso durar até o verão, a catástrofe econômica em que os Estados Unidos já estão. Os Estados Unidos já estão em uma recessão técnica. E nenhum presidente quer admitir uma recessão. Todos tentam reescrever os números. O Biden fez isso, famoso por isso também. Não há recessão. Só vamos dizer que houve recessão depois que a recessão terminar. Não há recessão. Mas 2 trimestres de crescimento negativo é recessão. Os Estados Unidos já tiveram 2 trimestres de crescimento negativo. Definitivamente, vão ter um 3º trimestre de crescimento negativo por razões óbvias. Estão em recessão. Se vai virar depressão ou quão profunda será a recessão, ainda não sabemos. Então, à medida que isso continua,
O escravo fiscal dos Estados Unidos vai ser atingido muito, muito forte. Eles vão ficar muito, muito zangados. Já estão zangados. Trump perdeu a maior parte da sua base. Os que restaram do movimento Faça a América Grande de Novo são seguidores fanáticos. Eles seguem qualquer coisa que o líder do culto diga. São pessoas que pagaram a Trump 30 bilhões de dólares em moedas do Trump, que não são um instrumento financeiro. Não sou consultor financeiro, mas recomendo não comprar moedas do Trump, moedas Millennium ou qualquer outra dessas ideias idiotas. Se realmente quiserem mandar o dinheiro para alguém, me mandem a mim. Ele já tem de sobra. Ou comprem camisetas de lembrança do Duran. Mas é isso o ponto. Essas pessoas vão sofrer, e já estão sofrendo. Então acho que cedo ou tarde, mesmo que Trump não queira, as pessoas ao redor dele, pelo menos as que querem carreira depois dele, vão começar a pressioná-lo muito para fazer algo com os israelenses. E o mundo todo está fazendo pressão, porque os israelenses agora se mostram o principal fator que pode levar o mundo a uma grave recessão ou depressão. As atrocidades que cometeram só neste último mês são, ou levaríamos qualquer outro país ao tribunal de Haia e colocar Delo no cadafalso. Então, é isso que estamos vendo. E você está absolutamente certo. Mas olhe para a equipe de negociação do lado dos Estados Unidos. Ok, Vance. Tudo bem, esse a gente dá. Eles têm o Vance. Mas veja quem são os outros dois membros. Os dois picaretas para Jerusalém, ou Tel Aviv, seja lá qual você quiser chamar de capital, considerados basicamente peças de Netanyahu, Kushner e Woodcock. Eles voltaram. Os dois caras são as piores pessoas que se poderia escolher para negociações. Esses senhores não têm nenhuma qualificação como negociadores. Não têm nenhuma qualificação para entender qualquer coisa sobre armamento nuclear, fora o mercado imobiliário. E no caso do Woodcock, especialmente o mercado imobiliário de Nova York, não tem outras qualificações. Eles não são economistas, não são gurus financeiros, não são cientistas nucleares, não são militares. Eles não prestam. Eles não têm a experiência de vida necessária para negociar um cessar-fogo, quanto mais uma paz permanente. Depois de uma guerra, nem conduzir negociações antes do início deste conflito. Mas lá estão essas duas pessoas, e tenho certeza de que, de uma forma ou de outra, vão minar ou se sobrepor a tudo que Vance e sua equipe tentarem aprovar. Portanto, não vejo isso dando certo. Infelizmente, European Union gostaria que todos beijassem a cruz e empunhassem a espada, especialmente com a Páscoa Santa se aproximando, mas não vejo isso como possível. Os israelenses lançaram a Operação Escuridão Eterna. Sabe, no cristianismo, no Novo Testamento, escuridão eterna é um eufemismo para o inferno. E é isso que lançaram contra o povo do Líbano. Eles estão perdendo no campo de batalha. Estão perdendo seriamente no campo de batalha. Chegaram a passar de vamos tomar tudo até o rio Lataquia e fazer dali o norte de Israel, para vamos apenas criar uma zona morta de 3, 4 quilômetros, porque estão perdendo tropas em massa. Estão sofrendo uma enorme quebra de moral. Mas no ar, seja pela aviação, por mísseis ou por foguetes, sim, estão cometendo genocídio contra a população. E, ao contrário das vezes anteriores, quando se trata do Líbano, os israelenses sempre foram muito cautelosos para não envolver os outros 2/3 da população. Porque, para quem não sabe, o Líbano é bastante dividido entre cristãos, ortodoxos e católicos, sunitas e xiitas. E o cargo de presidente é sempre ocupado por um cristão, e o sistema foi especificamente pensado para manter esse equilíbrio. Normalmente, quando os israelenses lutavam com alguém, atacavam o Hezbollah e não mexiam com os cristãos. Chegavam até a tentar fazer aliança com os cristãos, mas não agora. Estão massacrando aldeias cristãs. Estão atacando bairros cristãos de Beirute. Perderam, como diz um provérbio russo, perderam o litoral, agora foram mais. No geral, a situação é muito, muito sombria. Quero dizer, a decisão de ir para a guerra em 28 de fevereiro abre também todo tipo de consequências muito, muito sombrias. Sim, sim, Stanislav, foi ótimo. E todo mundo disse isso. Se tivessem ouvido o seu programa, saberiam. Se tivessem ouvido qualquer um dos especialistas, todos disseram que isso aconteceria e foi exatamente o que aconteceu. Stanislav, obrigado por uma apresentação verdadeiramente magistral da situação hoje. Sempre um prazer. Obviamente, vamos ter que discutir isso de novo, provavelmente bem em breve. Mas obrigado por tudo que nos trouxe hoje.
Obrigado, sempre um prazer. Obrigado, Stan. Onde as pessoas podem acompanhar seu trabalho antes de você ir? Bem, na plataforma X, como Stanis Kropivnik. Não deu para colocar o nome inteiro. No YouTube, como Senhor Slavik Man, Slavik com K. No Telegram, no canal russo Stas Today Obrotny. No canal inglês, Stas Was There. E no Substack, como Zmei Gerenik e European Union, o uso como alternativa ao YouTube, por precaução. Certo. Eles estão com links na caixa de descrição aqui embaixo. Stanislav, obrigado.